O exercício 5 mostra que f de x igual a raiz de 50 menos 0,2x. Já temos uma definição aqui porque vamos ter uma restrição. Vamos reescrever a função f de x é igual a raiz de 50 menos 0,2x. Ok. Feito isso, a nossa restrição está na parte interna. A gente sabe que qualquer raiz, sendo raiz quadrada, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então já sabemos que 50 menos 0,2x tem que, logicamente, ser um número maior ou igual a zero. Logicamente, teremos que menos 0,2x é maior ou igual a menos 50. Multiplicando por menos 1, o que nós vamos obter? 0,2x menor ou igual a 50. X menor ou igual a 50 dividido por 0,2. X menor ou igual a 250. Ok? Então, primeira definição que a gente já teve. Vamos pegar aqui, esboçar o gráfico. Nós não sabemos como é o formato do gráfico ainda. Ok? Não usamos a nossa calculadora gráfica para esboçar o gráfico. Mas o que a gente já sabe? Que x, que vai ser a imagem, o domínio, vai ser o domínio dessa função, ele tem que ser menor ou igual a 250, correto? Ou seja, nós podemos pegar um ponto um pouquinho acima, sendo 260, e um ponto negativo, já que ele tem que ser menor, que a gente não tem conhecimento ainda. Nós vamos analisar, visualizando o gráfico daqui a pouco lá no GeoGebra, e a partir daí a gente define esse ponto negativo aqui, ou seja, o x mínimo, né? Agora vamos analisar a imagem, correto? F de x vai ser raiz de alguma coisa. E raiz de alguma coisa, a gente sabe que esse valor aqui, ou seja, f de x, logicamente tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Porque é raiz quadrada de alguma coisa. Visualizando que x é um número que vai de menos infinito até 250. Ok? Aqui é o domínio da função. Ela vai de menos infinito até 250. E a imagem da função diz para mim que tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, f de x tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Sendo assim, o que nós vamos analisar? Aqui é o ponto zero, que é o mínimo de y, né? O y mínimo. E o y máximo também não teremos por enquanto, porque vamos analisar o gráfico, a configuração do gráfico. Nós sabemos o y mínimo e o x máximo. Então vamos colocar aqui, ó. O x mínimo ainda não temos. X máximo vai ser 260. Y mínimo é 0. E o y máximo ainda não temos. Vamos definir visualizando o gráfico. Ok? Vamos lá no GeoGebra para a gente poder definir isso melhor. Prontinho. Coloquei aqui a função. É esta aqui. E vamos definir os pontos. A gente já sabe que 260 é o nosso ponto de máxima para x, tá vendo? E tá aceitável porque em 250 é o valor que a gente tem, que é onde que ela encontra o eixo x aqui. Ok? Agora, negativamente, qual ponto que a gente pode pegar? Bom, a gente tem aqui uma progressão, né? E para poder definir esses pontos melhor dizendo, eu acredito que o ponto menos 60 já está mais que apropriado. Então, menos 60 ficou sendo o mínimo de x. Vamos voltar e demarcar aqui. Então, vai ser menos 60. Agora, vamos analisar y máximo.
Ele corta aqui próximo do 7, é onde ele encosta o eixo Y. Então, se a gente andar uma casa para cima, o 8 é mais que aceitável. Então, Y máximo, 8. Ok? Agora vamos colocar esses pontos. Menos 60 e 260, 0 e 8. Menos 60, que é o x mínimo. X máximo, 260. Y mínimo, o 0. E Y máximo, 8. Essa aqui é a nossa configuração do gráfico. Ok? E realmente teve uns pontos bastante aceitáveis. Vamos levar lá para o nosso quadro print. E tivemos pontos aceitáveis. Vejam só, o menos 60 para x, deu para poder puxar bastante, que esse gráfico está tendo uma progressão aqui. Ele vai aumentando o valor de f de x à medida que o x vai tendo valores negativos, né? Corta o eixo y em 7, alguma coisa, né? A gente não sabe exatamente qual ponto exato. Perfeito. Beleza? Este aqui é os parâmetros que a gente tem para a definição desse gráfico. Beleza? Vamos para o próximo.